Bom, a gente está aqui com o professor Antônio Carbonari Neto, que foi o criador da Anhanguera Educacional, hoje a grande referência no Brasil em sistema de educação, em universidade, com a maior quantidade de alunos. É uma marca valiosa, uma marca que já tem saído nas publicações como uma das mais admiradas do país. E a ideia é a gente bater um papo com o professor Carbonari para falar de empreendedorismo, né? Faz parte do estudo de caso do livro Empreendedorismo. E começar perguntando, professor, primeiro, obrigado pela oportunidade. A gente sabe que o seu tempo é super escasso, complicado de agendar, mas a ideia é entender um pouquinho quem é o Carbonari, quem é esse professor que se tornou um empreendedor bem-sucedido na área de educação. O professor é o protagonista da educação e o aluno também. E aí ele se torna um empreendedor. Tem tudo a ver com a história de empreendedorismo quando a gente fala, olha, você tem que fazer o que gosta e capitalizar sobre isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi lá o início, a história do professor Carbonari. O professor Carbonari, ele nasceu um pouco antes do professor, né? Filho de comerciante, dono de armazém, naquela época chamava Secos e Molhados, não é isso? Sim. Então eu trabalhei muito tempo do lado de lá do balcão, vendendo, comprando, entregando mercadoria, né? Testando delivery, né? Habilidade comercial. Habilidade comercial. Depois eu fui para a faculdade e fiz matemática, aqui na PUC de Campinas. Mas logo no primeiro mês que eu entrei na faculdade, eu comecei a dar aula em cursinho, preparatório a vestibulares, né? Eu estudava um pouco mais antecipado, tinha alguma facilidade em matemática. Então eu fiquei 4 ou 5 anos em cursinho, e quando eu me formei na faculdade, e eu tenho uma data que marcou muito, né? Eu me formei no dia 11 de dezembro. No dia 12 eu fui contratado pelas faculdades Itatiba, que hoje são dos franciscanos. Então eu não fiquei um dia fora da faculdade e entrei em outra como professor. Já conseguiu o primeiro emprego? O primeiro emprego, E fui professor de cálculo, de álgebra, né? Virei chefe de departamento, coordenador de curso. Evoluiu lá. Vice-diretor da Faculdade de Engenharia, diretor da Escola de Engenharia, secretário-geral da universidade, pró-reitor da universidade. Então, eu fiz uma cadeira na área de gestão extremamente forte, rápida e na área de gestão acadêmica, principalmente. Isso foi quando, professor? Que época que Na foi? década de 70 e 80. Tá. Né? Aí, no final da década de 80, isso até por conselho dos frades franciscanos, eu falei, Carbonari, você é muito empreendedor, muito dinâmico, você não vai herdar a universidade. Isso aqui é de uma província, de uma ordem religiosa. Porque você não vai e faz a tua. Então foi a ideia... A sugestão foi dos frades franciscanos. Interessante. Então, em 1990, eu protocolei o primeiro pedido de faculdade na cidade de Leme, no estado de São Paulo. Sim. Por que Leme? Porque o prefeito e o vice-prefeito me convidaram, vamos para lá, eu te dou um prédio sem aluguel, em sessão de comodato, e faz a tua faculdade lá, o que eu quero é para a minha cidade. As condições eram interessantes para começar. Então, protocolo de 1990, o Ministério da Educação aprovou em 94. Naquela época demorava 4 anos você aprovar alguns cursos. E nesse período ficou Continuei lá como pró-reitor na São Francisco. Mas buscando... E buscando colega, recursos, até poder investir na equipamento, biblioteca. Nessa hora, o professor de matemática já tinha ficado lá. Já tinha ficado para trás. Aí já era o gestor. Por que matemática? Eu gostava muito de matemática. E acho que filho de dono de armazém treina muito matemática, faz cálculo, faz muita continha, né? Eu acho que hoje, até a minha falecida mãe, eu lembro que ela fazia a conta muito mais rápido que eu. Foi natural, então. Foi natural. E eu gostava muito de matemática, e em cursinho também, minha incursão nessa área foi em matemática, e fiquei. Aí, depois de toda essa área de gestão, evidentemente, eu tive que ir para um MBA de gestão, mestrado em gestão de administração e educação, quer dizer, a pós-graduação toda virou a minha vida para a área de gestão. Sempre gostando de matemática, mas agora como cultura geral, né? Como leituras, mensagens, ainda faço. Perfeito. Escrevi muita coisa na área de matemática, na área de ensino de matemática. Aí virei minha vida para a área de administração. Evidentemente, comecei a me preparar para isso, né? Ler muito, né? Todos esses gurus de administração que vocês conhecem, eu já li lá no início, né? Eu já li praticamente há 20 anos atrás e acompanho sempre. Eu ainda sou um fanático por leitura. Eu leio ainda 2 livros de administração por mês. Por mês? Seja ele quais forem. Eu gosto. A curiosidade A curiosidade, o que tem de novo. Então, eu não tenho um livro de marketing que eu não leia, de estratégia que eu não leia, de liderança que eu não leia, eu gosto. De empreendedorismo, né? Empreendedorismo que eu não leio. Então, na realidade, eu me habituei a essa leitura, né? Gosto muito. Então, com isso, eu fui levando minha vida para a área de administração. Perfeito. Em especial na área de empreender nossas coisas. Agora, na área de educação. Agora, é interessante quando o senhor conta a história do professor Carbonari, agora empreendedor, quer dizer, a gente percebe um foco, né? Percebe que
toda essa bagagem que foi sendo adquirida, mas focou na área de educação, se especializou em algo que provavelmente ainda hoje poucos têm esse conhecimento, esse diferencial. O senhor acredita isso a parte do sucesso, ou grande parte do sucesso? Olha, não necessariamente apenas no caso da Anhanguera, mas vamos imaginar, os empreendedores a gente percebe, aqueles que focam, principalmente no início, e adquirem conhecimento. O pioneirismo. Acabam tendo esse diferencial. O empreendedorismo é uma coisa fantástica, porque eu acho que ele também passa pelo pioneirismo, né? Como é que eu, vindo de uma vida bastante ativa, de professor, educador, comerciante, né? De família, da área de negócios, poderia deixar de ler qualquer livro de gestão, de empreendedorismo, de marketing, se eu não os relacionasse com a minha área de educação? Isso. Porque os antigos mantenedores desse país eram donos de faculdade, donos de escola. Eu nunca quis ser dono de nada. Eu acho que eu queria ser um gestor da coisa. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Quer dizer, o que de pioneiro não foi feito ainda? O que de novo não foi feito? Quer dizer, o que instigava ali era essa questão da inovação. Da inovação. Fazer algo diferente. Fazer algo diferente por quê? Como disse um dos grandes autores do Competindo pelo Futuro, né? O Prahalad. Você no futuro não tem concorrente, está sozinho. Olha, se eu sou pioneiro e corro antes, o mercado é muito mais fácil de ser alcançado. Essa visão já estava lá no Essa visão na década de 90 já. Então, como fazer isso? Bom, fazer educação superior, que era o meu ramo, de forma inovadora, teria que romper paradigmas. E romper paradigmas de um sistema que já vinha... Sistema fechado e outro, romper paradigmas legais. Por exemplo, nessa década de 90, ainda haviam os currículos mínimos. O MEC obrigava, currículo mínimo de engenharia, currículo mínimo disso, daquilo. Praticamente você não podia criar. Era uma rede, sim, uma malha que você mexia, mas não estourava. Isso aí. Então, era preciso inovar. Como? Mesmo usando o nome de disciplinas antigas, começamos a trocar os conteúdos. Começamos a mudar paradigmas internamente. Até que na final da década de 90 e começo aí da 2000, criaram as diretrizes curriculares. Foram extintos os currículos mínimos. Então, abriu isso para todos. Muitos não enxergaram até hoje. Mas aí quando, quer dizer, teve aquele momento do início da Anhanguera, 94, não é isso, professor Leme? 94, aí teve uma fase aí de pelo menos uma década, né? Praticamente uma década. E a partir dali começou uma grande mudança. Mas veja bem, na realidade, toda exponencial, ela tem um ramp-up, né? Quer dizer, sim, de 94 a 99, 5 anos, eu percebi que eu tinha mais de 10 mil alunos matriculados. Leme, Valinhos, Jundiaí e Pirassununga. Falei, peraí, deu certo. Quer dizer, o currículo foi inovador, estava funcionando, professor treinado, já tinha aprovado o modelo. O esboço, o modelo estava em teste, né? Modelo mais barato, né? Custo fixo mais barato, mensalidades mais acessíveis. Bom, 10 mil, peraí, 10 mil tinham grandes instituições no Brasil, né? Aí começamos a pensar o seguinte, como é que nós vamos buscar recurso financeiro para sair de 10 e para 30? Por que recurso financeiro? Porque precisava alugar imóveis, treinar professores, investir em biblioteca e laboratórios, e isso tudo tinha que ser feito a priori, porque o MEC vem visitar antes de autorizar. Perfeito. Professor, aqui em empreendedorismo a gente fala que tem 3 ingredientes essenciais, né? Equipe, ou seja, gente claro, que entende do negócio, a oportunidade, isso vocês vislumbraram lá, viram que o mercado estava crescendo e demandava, e recursos. De certa forma, esses componentes foram... e nós, na realidade, precisamos de recursos, porque a equipe estava ali, a oportunidade, o mercado estava aberto. Faltava recursos. E aí, como é que então, o que fazer? Ou ir em banco, ou captar dinheiro no mercado. Em captar dinheiro no mercado, a maneira mais sensível foi transformar aquelas associações sem fins lucrativos que nós tínhamos para uma sociedade anônima. Até para atrair, inclusive, atrair capitais, investidores, etc. Porque até 1996, que é a nova Lei de Diretrizes e Bases, sim, antes de 96 era proibido ter empresa com finalidade lucrativa na área de educação superior. Depois isso mudou. Mudou em 96, então nós criamos aí na 98, 99, começamos a trabalhar tentando criar uma SA. Criamos 3 pequenas e depois transformamos numa grande que se chamou Anhanguera. Nós tínhamos a Lemense, a Jundiaense e Campinas região, tinha um outro nome. Aí com essas 3 SAs pequenas fizemos a Anhanguera Educacional SA. Nesse momento nós já tínhamos novos sócios, investidores,
Quer dizer, nós repartimos nossas ações com outros grupos de interesse. Mas houve uma busca pragmática ou objetiva, ou foi uma conjunção de fatores não, foi que atraiu? Foi busca objetiva. Dizer, houve um roadshow, né? Não, ainda não. Não. O primeiro sócio com quem nós parcerizamos foi um colega nosso, o professor Gabriel Rodrigues, que era o reitor da Anhembi Morumbi, do qual eu era vice-reitor do sindicato. Ele presidia o sindicato e eu vice. Quer dizer, o network nessa hora ajudou. Ajudou. Eu comecei, Gabriel, nós podíamos fazer uma coisa diferente, né? Uma parceria melhor, você podia entrar com recursos aqui. Nós estamos com uma ideia bastante inovadora, né? E ele de pronto, sempre foi muito empreendedor também. Sim. E ele falou, olha rapaz, eu acredito em vocês, essa juventude aí com umas ideias muito boas, muito sérias, currículos novos, interior do estado. E ele, como era paulistano da Gema, né? Sim. Falou, vale a pena. Então nós fizemos uma venda de ações para ele, com isso capitalizou a companhia. Capitalizou para conseguir dar o passo inicial. E aí interessante que nós tínhamos que contratar alguém para fazer isso por nós. Nós contratamos a assessoria do Banco Pátria, São Paulo, que é um banco de investimentos. E num certo período, 2002, 2003, o banco falou, peraí gente, vocês estão com uma mina de ouro na mão. Não dá para arrumar isso para vender. Dá para arrumar, estruturar e crescer. Quer dizer, os investidores que aquela visão de multiplicar a visão, então, o investimento. E essa plataforma educacional que nós tínhamos era exatamente o que o Banco Pátria precisava com uma plataforma de investimentos. A partir desse momento, eles entraram adquirindo ações nossas também. E aí, de 2003 a 2007, nos preparamos para ir para a Bolsa e produzimos um IPO assim, de grande sucesso. Foi incrível. Coincidências, né? A parte, na verdade, que a gente estava falando do foco. Quer dizer, conhecia as pessoas certas, conhecia do negócio, a experiência de... O problema eram os recursos. Os recursos, mas que é uma reclamação da maioria dos empreendedores. Aí como é que a gente consegue driblar isso? Aí tem o lado da persuasão. Claro, né? Persuasão, convencimento. Imagino que não tenha sido fácil também. Não, a história é curta na hora de contar, mas tem são anos aí. São como eu disse, de 1999 a 2003... Foi um trabalho de venda de ideias, de paradigma, de crenças e vender o intangível. Mas lá de 99, quando começou o professor Carbonari começou a vislumbrar essa oportunidade, imaginava chegar em 2007 já fazendo IPO na Bovespa? Não imagino. Qual é a missão da Anhanguera? Porque se eu disser assim, a missão é fazer pesquisa para o desenvolvimento do Brasil, eu estava de novo prestigiando o pesquisador, o doutor, o PhD, a classe A. Não. A missão da Anhanguera foi definida assim: prover, promover, oferecer cursos superiores de boa qualidade para auxiliar no desenvolvimento do projeto de vida do aluno. Ponto. Quer dizer, o aluno vem para a Anhanguera para ser auxiliado no seu projeto de vida, não no meu. Isso foi definido lá atrás. Lá atrás, lógico. E continua como uma chama, como uma chama. Por quê? Que mantém. Porque se eu não tenho essa ideia de desenvolver o projeto de vida do aluno, eu provavelmente iria copiar a missão das universidades federais e estaduais, que é formar elite dirigente, prover o Brasil de alta ciência e tecnologia. Eles fazem melhor do que eu. Professor, vou voltar lá para a visão que a gente estava falando. Uma métrica para daqui 5 anos. A gente pode falar de alguma coisa? Classe D. Classe D como mercado... Como mercado, alta empregabilidade. Tamanho da Anhanguera. Tamanho da Anhanguera, 5 anos, mais de 1 milhão de alunos. De 5 anos, ou no 5 years plan, mais de 1 milhão de alunos, com certeza. Porque, veja, eu estou falando de mercado não só, talvez até internacionalização. Talvez até internacional. Uma outra maneira. Outra maneira. Eu queria voltar a alguns pontos, quando a gente fala do processo empreendedor. A gente fala muito quando a gente conversa com os alunos, com os professores de empreendedorismo e com quem quer empreender, muitas pessoas têm ideias a toda hora. Né? Tem pessoas que são muito criativas, são donas das ideias, mas não sabem transformar o que a gente chama de transformar a ideia em oportunidade, ou seja, fazer com que aquela ideia tenha uma viabilidade, um potencial econômico. Como é que a gente, qual é a sua visão em relação a isso? Quer dizer, quando a pessoa tem uma ideia, como é que o que ela tem que fazer para perceber que aquilo pode ser viável ou não? A sua história na educação mostrou que havia uma oportunidade no mercado para fazer. Às vezes eu tenho dito nessas palestras que a gente faz, conferências, esses painéis, né? Muita gente me pergunta como é que eu transformei um sonho em realidade. Então eu sempre digo o seguinte: eu nunca sonho muito, eu planejo muito. O sonho é o que eu faço comigo à noite sozinho. Na segunda-feira eu ponho no papel. O que é planejar? O planejar é visão do negócio, plano de negócio, onde eu quero chegar, qual é agora a missão, o caminho que eu tenho para chegar. E aí vem de novo, há recursos pessoais ou financeiros, há instrumental para se chegar. Então,
O pessoal mais jovem que pergunta, viu, eu tenho umas ideias assim muito boas, tal, tal. Você já colocou isso no papel? Você já transformou num plano? Já fez o plano de negócio? Fez o plano de negócio da sua ideia? Não, então é uma mera ideia. Agora, eu não sonho, eu planejo. O sonho é apenas o start de uma ideia que pode acontecer. Né? E o planejar é algo O planejar, que eu acho que é o caminho sistematizado, né? Perfeito. E onde você pode ver, as metas são atingíveis, são execuíveis, são críveis. São. Muito bem, então agora eu vou começar a fazer o projeto. E o plano pode dar E errado. o plano pode dar errado. Agora, você imagine que você tem uma grande ideia que tem oportunidade, tem mercado, tem pessoa e tem zero recursos e você precisa de muito. Pode parar esse plano. Professor, e aí onde que fica aquele equilíbrio entre o excesso, digamos, de planejamento e a execução? Que muitos empreendedores acabam cometendo equívocos nessa hora. Alguns eu acho que aí bastante, mas não executam. Os problemas estão nas pessoas, eu acho. Na equipe. Na equipe. Pessoas, para mim, esse conjunto de pessoas é fundamental, porque há que ter uma comunhão do sonho, da visão, da missão, da política, da estratégia. A cultura da empresa tem que estar exatamente. clara. Se essa cultura não disseminar na equipe, você não tem uma equipe. Você tem um caminhão de melancia, que vai ajeitando conforme anda. Você está falando de complementariedade também? Pode ser também, pode ser. Que acabam Se formando um time ninguém é coeso. 100% total, não é isso? Então, esse 80 com aquele 20 dá 100. Então, a equipe, me parece que anda muito mais rápido, mais solidamente do que uma pessoa só. Mas aí, falando de equipe, a gente pode remeter também à questão de sociedade. Quando as pessoas estão começando um negócio, é natural que elas se envolvam com outros colegas, amigos ou pessoas mais próximas para formar a sociedade. Como é que o senhor vê isso? Sociedade é importante. É importante. Tem brasileiro que acha que sócio não é algo bom? Não, né? eu acho que é bom. Eu tenho uma visão de sócio assim, olha. Sócio é como uma escada dupla, né? Se uma encostar na outra, você não sobe. Então, o sócio é aquela escola que você tem para somar esforço. Perfeito. Porém, todos têm que ter ideia que o sócio um dia vai tomar a vida dele e você vai tomar a sua. Ou com novos sócios, ou com novos negócios. Você está falando que o ciclo de vida O ciclo de vida de uma sociedade, de um grupo, ela se modifica. Agora, o próprio grupo pode diversificar negócios, ideias, planos e projetos, né? Ou uma separação de grupos com novos... Né? Quer dizer, se desde o início de um projeto as pessoas tiverem essa consciência, né, que lá O na negócio frente anda bem, isso claro. pode deixar de existir em termos de sociedade, isso pode ter amizade, talvez isso... Não, isso aclaria muita situação, porque sócio não é parceiro de casamento, é companheiro de jornada. Perfeito. Então, até quando a jornada é boa, quando é ruim, quanto vai mais recurso. Um não quer mais pôr recurso, outro põe, outro precisa de mais gente, outro não. Então, Agora, companheiro de jornada com fins comuns. Mas é importante ter, né? Importante ter. Dificilmente Eu acho que sem a gente chega sócio lá. é muito difícil andar sozinho. E como que é a questão do sócio capitalista? A gente já falou um pouquinho, mas ele tem uma visão diferente. Ele tem, Ele tem uma visão, a métrica é que é o diferente retorno e do até o investimento. objetivo é diferente. Então, o que precisa é compartilhar alguns sonhos. Quer dizer, o sócio capitalista tem que entender que ele pode ganhar muito através do sonho da educação. E o educador tem que entender que só vai para frente o sonho da educação se ele conseguir fazer recursos financeiros no seu não é negócio. todo sócio capitalista que está adequado Não é para o todo, negócio. não é todo. O empreendedor ele tem que olhar se aquele sócio capitalista gosta do negócio. gosta também do Exatamente. negócio. Senão virou o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro isso pelo talvez dinheiro, não a vá. educação pela educação, então nós voltamos às duas ilhas de Isso novo. é importante porque às vezes alguns empreendedores, principalmente esses que estão começando, os mais jovens, eles ficam realmente muito atentos à questão de conseguir o capital. E às vezes a primeira oportunidade que existe já fecham uma negociação. E nem sempre essa negociação vai se mostrar mais Eu acho que adequada. todo negócio é viável se você tiver consciência do que é o negócio. E os dois Eu não lados. ponho dinheiro para tirar dinheiro. Podia pôr uma máquina de moer carne também, entra dinheiro, sai dinheiro. E daí? Cadê o negócio? Não tem negócio, você jogou dinheiro fora. Perfeito. Então, se o negócio é educação, você tem que investir em melhorar a educação. Se o negócio é informática, você tem que investir em inteligência e recursos para meios de informática. Eu acho que não adianta alguém que só gosta de educação investir em frigorífico para ver boi morrer, não é isso? Você vai gostar do boi. Então, o negócio, a paixão tem que fazer mora parte. dentro. Esse é o ingrediente essencial em Você não empreendedorismo. consegue administrar um complexo hoje sem paixão. E aí a paixão leva a comprometimento, leva a dedicação, a tudo. Estudo, especialização, né? Agora, Melhor formação, até para a área que chega depois. Como que o jovem que está começando na sua carreira pode identificar que ele tem essa paixão se ele ainda nem se colocou à frente de um negócio? Eu acho que o jovem tem que pensar o seguinte: quão inquieto ele é no mundo do negócio. O sonho da vida dele é ser um empregado, ser um funcionário público, ser um vendedor ambulante, quer ser um empresário. Começa do sonho. Ele tem que sonhar um pouco lá. Aí começa a viabilizar. Agora, eu acho que ele tem que ver como ele é.
Como é o seu DNA? Como é a sua família? Como é que ele descobre O que é que deu certo na sua família, o que é que deu errado? Quer dizer, olhar lá Olhar um pouco no DNA da família, da estrutura familiar, as influências, é claro. Né? A gente fala de modelo de referência, isso é muito comum também dos empreendedores, eles têm modelos de referência. Muitos têm modelos Mas aí familiares. já é na cultura posterior. Você toma consciência, busca esse DNA. Bom, agora eu quero ir mais para lá ou mais para cá. Aí é a hora do plano. Toma uma decisão. Toma uma decisão de ir, de planejar, etc. A família influencia muito. Muito, muito. Eu sempre tive um trauma de infância, né? Eu tinha amigos que desenhavam a mão livre, coisa linda. Com habilidade incrível. Primeiro, eu sou canhoteiro. Eu já tinha que apanhar da professora que ela queria que eu escrevesse com a mão direita. Segundo, eu nunca consegui fazer uma linha reta. Tanto que eu sou um geômetra não euclidiano. Eu trabalho em geometria não euclidiana. A reta para mim tem outro sentido. Então, eu não tinha o dom para o desenho. Agora, imagine uma pessoa que tem um dom artístico, que sabe desenhar a mão livre, sabe fazer escultura no barro, mas não sabe ter raciocínio analítico como eu tenho em matemática. Eu não consigo ser artista, ele não será matemático. Mas isso é uma descoberta que cada um tem que perceber. Por isso que eu digo, você tem que pesquisar o seu DNA familiar, algumas gerações até. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Aí, aí você começa a falar, bom, eu sou mais para cá, você é mais para lá. Eu acho que esse espectro aqui, eu me coloco bem. Ali me coloco mal. Professor, aí tem uma outra coisa. Aí tem um conjunto de coisas que se chama aptidões. Eu falo DNA, mas Sim. Quando eu falo de aptidões, as coisas chegam a nível de milhares, né? Sim. DNA é coisa muito forte. Mas as aptidões, quer dizer, eu tenho aptidão para isso, isso, isso. Bom, das aptidões, se eu juntar um pouco de conhecimento, que eu chamo de saberes, eu consigo ter competências. E das competências, habilidades. Então, quando eu digo assim, caminho das né, aptidão faz com que eu busque saber. A competência é saber bem. Isso. E habilidade, saber bem demais, né? E executar isso. Executar. A competência é a execução. Mas aí... Agora vem a atitude, viu? Então, atitude para mim é querer fazer. Exato. Mas o jovem de hoje não só ele quer fazer, mas ele quer fazer e quer o retorno rápido. Eu falo de hoje porque está num momento diferente. É um processo transformacional. Né? Exato. Normal. Como é que o senhor vê isso em empreendedorismo? A gente sabe que em empreendedorismo as coisas não vêm rápido. Não vem a gente está falando aqui da história da Anhanguera, que hoje todo mundo vê como algo muito bem sucedido, mas a sua história teve altos e baixos, teve muito esforço. Como é que o jovem deve encarar o desafio do empreendedorismo? Porque não é tão simples. Eu acho o seguinte, se alguém tem esse conjunto de aptidões, consegue aprender, quer dizer, buscar um pouco mais de cultura científica, de conteúdo, desenvolver umas competências, saber fazer algumas coisas. Então, a priori, está dentro da cabeça dele ainda. Se essa pessoa tem essas competências, essas aptidões, e tem uma atitude de querer fazer, porque se também não quiser, viu, não adianta nada, né? Ele vai se enterrar como morto-vivo. Então, ele tem que se preparar para isso, tem que planejar. Né? Tem que buscar recursos, parcerias, amigos. Mas ele está ansioso para ver o resultado muito rápido. Bem, mas aí ele tem que medir o passo dele. Olha, o meu projeto demora 10 anos, o meu 5, o meu 4, o meu 12. E aí ter certeza da escolha, né? O colega às vezes vai para o mercado corporativo, arruma o primeiro emprego, acaba tendo um salário e você está lá investindo no próprio negócio. Eu vou dizer uma coisa. Investindo, não está ainda recebendo. Se você me perguntasse, é possível aparecer um outro Carbonari na área de educação, fazer uma outra Anhanguera? É bem possível. É possível fazer esse modelo, fazer um benchmark. Agora, Carbonari, eu queria ser o Carbonari hoje na área de energia, e não de educação. A gente está falando de outras oportunidades. Então vamos falar disso. Percebeu? Então, eu cheiro que a área de energia no futuro vai ser uma área altamente explosiva e rápida. Então vamos falar disso. Alternativas. Vamos dar as dicas de oportunidades para aqueles que estão pensando em algumas áreas de negócio, ainda não têm a experiência. Tá certo. Energia, que outro setor? Com certeza energia. Né? A curto tempo, e aí na área de serviços, eu acho saúde. Saúde, o grande mercado para crescer na área da saúde é fenomenal. Por quê? Porque ela está dilapidada. A saúde pública no Brasil está no chão. Ela tem grandes ilhas, mas o mar é inteirinho sangrento. A gente está falando de problemas que, na verdade, que precisam de soluções. Grandes soluções na área de saúde. Saúde corporativa, saúde empresarial, saúde alimentar, saúde, enfim, saúde. Mais algum setor? Não, eu estou colocando saúde como uma coisa assim emergente, de grandes problemas. Energia, não temos grandes problemas, mas eu acho que tem um grande futuro. Né? Aí tem
tem os problemas na área de serviços, evidentemente, financeiro, habitacionais, etc. Tal, né? Mas eu acho que os dois grandes focos de futuro são de resolução de problemas, da área de saúde e da área de energia. Perfeito. Minha visão, quer dizer, a visão... Você me provocou só para dizer isso. Confesso que não pensei muito nisso. Né? Mas é importante, porque eles estão... muitos que estão assistindo o nosso bate-papo... O que é que está na minha cabeça? Eu tenho duas coisas. Qual o modelo de referência dele? As pessoas estão te vendo como empreendedor bem-sucedido. E aí, o que ele está pensando? Se ele não está na Anhanguera, o que ele faz? Quais os negócios que ele está vendo como negócio interessante que pode acontecer, eu sei que o seu hobby são os cavalos, não é isso? Me fala um pouquinho disso. O hobby a gente pode transformar o hobby em negócio também ou não? Olha, eu sem querer transformei. Viu? Sem querer? Porque eu comecei a criar cavalo por causa dos filhos, e aí comecei a fazer algumas contas. Quer dizer, se você atingir... Matemática que faz conta, né? Não, tem que morrer. Eu comecei a perceber que se houvesse uma certa escala na produção de potros e potras, né? Cavalos de boa linhagem, de boa afinidade, de bom trabalho, para bom serviço, o mercado existia. Foi isso que eu fiz. Acabou transformando. Hoje eu faço um leilão por ano, tenho uma média de 40 animais vendidos todo ano. Estou no 6º leilão nacional, uma produção muito boa, uma rentabilidade muito boa, né? E fazendo o que gosta. Mas, professor, aí tem um outro ponto. Quer dizer, a sua dedicação principal é a Anhanguera. Isso, educação. O seu hobby é mais nos finais de semana. Fim de semana, claro. Como é que esse negócio do final de semana se transforma, né? O hobby que se transformou num negócio bem sucedido? Veja, eu nunca falando gostei, de gestores envolvidos com esse negócio. Eu nunca gostei de trabalhar sexta, sábado e domingo. Por quê? Porque eu tenho um trauma de juventude. Eu dava aula em cursinho sexta, sábado e domingo. Ou seja, não quero mais... Pô, chega! Eu não sabia o que era domingo. Praticamente não vi meus filhos crescer do 0 aos 5. Então, a minha ideia foi o quê? Aí nas sextas-feiras livre, sábado, domingo, comecei a fazer isso. Fazer equitação, brincar com o cavalo, brincar com as crianças. E eu comecei a ver que isso aí estava aos poucos tomando uma quantidade do meu tempo que eu consegui parametrizar para sexta, sábado e domingo. E isso aí começou a virar negócio. Comecei a organizar, planejar. Né? E quem está ali à frente do dia a dia? Um dos filhos ficou à frente, o Eric, o meu filho mais velho. A família de alguma forma está envolvida nesse negócio. Isso, E no negócio em Anhanguera, a família se envolve? A família se envolveu no início porque nós éramos sócios. 2 sócios amigos, minha esposa e um filho. Nós éramos em 5. 3 da minha família e 2 de fora. Um sócio saiu, foi fazer outro tipo de negócio, muito bem sucedido. E quando foi há 2 anos atrás, nós tomamos a decisão de desfamiliarizar a Anhanguera. Governança? Governança corporativa. Logo depois do IPO, falaram, vamos ficar mais 1 ano, 2, aí cada um vai fazendo o seu ninho aí. Essa é a profissionalização que muitas empresas têm passado no Brasil. Tem passado mais no Brasil. Com esse caráter familiar. Foi uma transição, digamos, sem trauma? Sem trauma. O que não é comum. Não é comum. Não é comum pelo seguinte, eu acho que eu consegui capitanear o projeto e o processo de renovação e de transformação. Ele passou tudo pela minha mão. Né? Eu nunca fui um homem apego ao poder, quer dizer, para mim, poder é uma coisa que é muito bom, se bem usado, né? Então, um filho saiu, o outro... Hoje eu estou com a minha esposa aqui, que é vice-presidente de programas institucionais, que ela gosta. Agora, por que ela gosta? Porque ela é uma profissional do ramo. Ela não está aqui porque é esposa, ela está aqui porque é profissional. Tá seja ou não parente, que ela entende. Agora, os filhos como herdeiros, eles também se veem, talvez, um futuro envolvidos com a área de educação? Muito difícil. Muito difícil. Um é pecuarista, né? Esse que me ajuda. Os seus pais foram comerciantes, outro né? pecuarista, o outro tem transportadora, logística. Existe. Área de logística, postos de gasolina, tem uma série de coisas, área de negócio. E a filha, hoje ela é uma das franqueadoras de uma marca muito forte no Brasil. Ela começou num pequeno mall, hoje o mall é dela. Já está em 5 cidades, né? Então, e com faturamento de loja de rua igual ou maior que loja de shopping. O DNA realmente ficou, está sendo passado. Realmente a filha muito bem casada, então tem uns netos maravilhosos. Então é um pessoal que entrou no ramo comercial, né? Bem formados, né? Eu vejo que o Carbonari fica bastante feliz quando está falando disso. Eu fico Essa é uma realização importante? É muito importante. E eu tenho mais uma agora, como eu moro no Aras, né? E cada um deles eu dei um pouquinho de terra aqui. Minha filha queria morar lá, eu dei um alqueire para ela, outra. Coincidentemente, os 3 estão morando no Ara hoje. As 3 conseguiu fazer com que a família está todo mundo junto, próximo. Então você divide segurança, divide funcionários, divide tudo, né? Então hoje nós temos uma comunidade muito boa. Eu falei há pouco de realização. O que busca o empreendedor? Qual é a realização do empreendedor? Olha, eu sempre busquei uma realização profissional e pessoal para viver bem, ser feliz.
Há caras mais loucos que eu, que vivem pelo dinheiro. Mas e o dinheiro? Ele entra na Entra, felicidade? tudo aquilo que você faz com gosto, com paixão e produz bem, dá dinheiro, tudo. Você está falando que o dinheiro como primeira métrica ou primeiro objetivo não, talvez muito mal. O Há dinheiro empreendedores que pensam assim. então, esse é o cara que dá muito dinheiro para psicólogo, psiquiatra, né? Ele gasta muito nessa área. Ele acaba sendo uma oportunidade para outros empreendedores. Ele gera novos mercados, né? Ele passa mais da metade da vida gastando a saúde dele para ganhar dinheiro. Mas e depois ele tem que gastar dinheiro para manter a saúde, então não adianta nada, dá zero. Isso aí, a soma zero é muito prejudicial ao empresário. A gente falou de carreira, o jovem geralmente no início, estou falando, insistindo na questão do jovem, porque o nosso público principal é o universitário. No início ele está se formando, ou ele adquire talvez uma herança, ou não. Ou busca financiamento. Vai fazer acontecer por conta própria. Essa realização financeira é uma realização que não acontece cedo. Não, pelo contrário. Como é que ele concilia buscar esse objetivo financeiro e ao mesmo tempo fazer a realização de negócio, conseguir ser uma pessoa mais feliz? Né? Acho que no fundo, primeiro, todo mundo busca. Eu tenho algumas ideias que eu tenho nutrido há tempo. Uma pessoa para fazer alguma coisa, ele tem que ser uma pessoa automotivada. Motivação se aprende, de dentro mas você pra precisa fora. ter automotivação, querer fazer, ter atitude, etc. Muito bem. Segunda coisa, em termos de vida profissional, você tem que caber no seu orçamento. Se você ganha X, você tem que cair dentro de X. É educação financeira. Educação financeira. Eu não posso caber numa latinha cuja cabeça é maior do que a lata. Eu vou ficar devendo cheque especial, vou dever em banco, vou dever para amigos. Fica numa ciranda. Não sabe assim. Então, você tem que caber no seu salário. Agora, se o seu salário, você tem um bom propósito, ele ir aumentando a sua renda, outras rendas, você pode aumentar o seu espaço de conquista. O que você não pode é sabendo que a sua vida é pequena, com salário pequeno, quer ter uma vida grande. Então a economia nos ensina que isso não funciona. Mas aí vamos falar de oportunidade de novo. O jovem às vezes tem uma ideia de negócio, ele não tem o recurso e muitos se limitam em relação a isso. Falam, não, isso aqui não é para mim, é muito dinheiro. Mas aí tem o parceiro. Aí o parceiro investidor... Alguém com recurso, teu sócio. Eu tenho que me controlar. Não tenho dúvida alguma, claro. Na minha gestão pessoal, claro. Mas quando eu penso em oportunidade, eu não posso me restringir. Não tem como. Eu tenho que ir atrás Por isso que, por exemplo, o parceiro é importante, como oportunidade é importante. Mas o parceiro cheira recurso. Mas para o teu parceiro eu tenho que me desenvolver. Eu tenho até que abandonar muito mais a palavra eu e falar um pouco mais de nós, né? Exato. Usar mais a primeira palavra do plural do que o singular. E isso é o que tem trazido grandes empresas. Sim. Agora, ninguém diz que o seu parceiro tem que ser eterno. Vocês têm que somar esforços, construir a obra comum e a partir daí cabe muito mais gente dentro da lata. O professor falou também de poder, não só apegado a isso. A outra coisa, uma empresa quando ela começa, muitos acabam se juntando com uma ou duas pessoas, aí dividem lá a sociedade de uma maneira proporcional, 33% ou 50% quando são dois. Porém, quando eu trago mais parceiros, naturalmente essa participação minha inicial, aos poucos vai sendo diluída. Claro. Quer dizer, aconteceu isso aqui também, claro, né, Guera? Hoje a participação que o professor Carbonari tinha lá no início, hoje está menor. Mas aí a pergunta é muito melhor ser dono de uma fatia de uma grande pizza ou manter aquela ideia de ser dono da pizza toda e essa pizza não crescer? Eu acho que a pizza toda, se você for comer a pizza toda sozinha, pode dar uma indigestão muito forte. E às vezes nem consegue, né? Nem consegue. Então no meu caso, a pequena participação, a diminuição de participação foi muito vitoriosa, em termos de quantidades, ok? Muito bem. Agora vamos em termos de poder. Os parceiros e sócios enxergaram o seguinte, quem é o expert do negócio? Ou seja, só o seu papel Essa pessoa que ainda é o meu papel, isso. Não, o seu papel é bom, mas não queremos. Vamos colocar aqui um contador no seu lugar. Tá bom, ele vai fazer contabilidade. Quer dizer, então, você não pode colocar uma liderança errada no lugar que você acha certo. Mas aí... Então o sócio tem que entender que parcela de poder lhe cabe, que parcela de poder cabe a outro, quem vai ser o executivo do conjunto. Mas isso não é algo típico dos empresários brasileiros. Não, né? Sabe por que não é típico? Se você olhar um pouquinho para a história atrás, os grandes empreendedores brasileiros, que vieram da comunidade, da sociedade brasileira, a maioria mal formada. Mal formada. Academicamente mal formada. Muitos grandes empresários nunca tiveram um curso de ética, de filosofia, nunca leram grandes livros. Né? Foram na frente, foram desbravando o sertão comercial, foram ficando ricos, foram ganhando, só que não tinham que guardar, tinham medo de perder, o diálogo era um perigo. O controle é uma palavra-chave. Controle é a palavra-chave, é meu, sou dono. Hoje isso não serve para nada. Essa sensação de posse. De posse, de poder. Então, esse poder como posse é que eu vejo que não é bom. Agora, o poder como controle, como planejamento, como vontade de querer levar
aí o poder se confunde com liderança. E qual o papel do Carbonari hoje? Olha, hoje eu estou presidindo o Conselho de Administração, desde maio último, né, com algumas funções estratégicas, não mais função executiva. Então, uma das funções importantes estratégicas é o relacionamento institucional, político-institucional, órgãos ministeriais, etc. Uma outra função é a área de aquisições e integração. Como a Anhanguera está crescendo, todo o processo de aquisição de instituições ou de integração das adquiridas está no meu grupo. Por quê? Em função da experiência que nós temos Sim. em tentar transformar as adquiridas no modelo Anhanguera. Perfeito. Né? Isso imagino seja um desafio incrível, porque Claro. a velocidade de É muito grande. aquisições Claro, tem não, a sido equipe é grande incrível. também. A equipe tem mais de 20 pessoas. E a outra, que eu reputo de grande importância, é a área de relacionamento intersindical e legal. Como nós estamos em 8 estados, 60 cidades, você há que entender que tem N sindicatos, Sim. N federações, N corporações, e nós, como somos uma instituição de escala, eu tenho que ter padrões unificados. E a negociação A tem que negociação é acontecer. muito intensa. Então eu coordeno uma equipe de advogados na área sindical. E por último, que é uma área que eu sempre fiz questão, eu acho que me preparei a vida toda para trabalhar com essa palavra poder. Tá. Nenhum estatuto, regimento ou norma é publicada sem o meu visto. Por quê? Pode ser que outros gerentes façam algumas coisas com intuitos terceiros. Então, quem dá uniformidade de normas da instituição, por enquanto, ainda é o grupo fundador. Perfeito. E eu presido esse grupo. Por quê? O perigo de tomada de poder é muito grande. E nós assumimos, quando eu disse a você que a nossa missão era desenvolver o projeto de vida do aluno, isso atropela interesses sindicais, Sim. interesses docentes, interesses de funcionários, sempre zelando para que interesse isso político. Eu aconteça. tenho que zelar pelo quê? Pela integridade do projeto. O projeto educacional de Campinas é igualzinho de Campo Grande. E essa uniformidade é que Eu dá... que garanto aqui com um grupo pequeno que essa é a estratégia de garantir parâmetros de integração para garantir a escalabilidade do modelo. Esse modelo a gente pode replicar para outras áreas? Pode, eu acho que sim. Por isso que eu digo, gente que a fala área de das saúde, oportunidades, mas- a área de saúde eu acho que mereceria um estudo a respeito muito sério. Tá aí uma dica para Está aí aqueles uma que dica estão para quem pensando quer em empreender. empreender. O que o professor Carbonari, hoje é executivo, hoje faz parte do conselho de administração do negócio que criou lá atrás e é um grande negócio de sucesso, o que ele pretende fazer daqui a alguns anos, quando chegar o momento da saída? Se ele pretende sair desse Olha, papel eu como acho que- executivo da Anhanguera e ficar só tocando os outros negócios? Eu acho que educação é o meu sangue. Então eu preciso de educação para viver. A hora que me aposentar completamente, eu vou ficar em algum conselho. Eu não queria citar Dando essa alguma dica. palavra, mas essa palavra surgiu. Aposentadoria. Pensa Aposentadoria nisso? para mim não é descanso. O que É apenas uma aposentadoria? mudança do olerite. Você ganhava fixo, agora você ganha participação. Muito bem. Porque eu acho que ainda tenho uma boa cabeça para muitos anos Quer dizer, enquanto para tiver orientar isso aí. condições- Quando tiver força boa, eu vou. Agora, eu também tenho outros negócios. Eu tenho área de loteamentos, área imobiliária, Acabou área de construção, área de agropecuária. Então, Diversificou bastante. diversifiquei muita coisa. Embora negócios menores, mas que me tomam, se eu quiser, 40, 50 horas por semana. Né? Mas foi lá no início, qual foi o investimento inicial? Das faculdades? Sim. Eu acho que foi em 5 pessoas, talvez um automóvel cada um. Quer dizer, todo mundo colocou Depois praticamente um os próprios pouquinho do recursos. recurso para comprar a primeira biblioteca, primeiras carteiras. Dá para fazer algo, eu não digo na área da educação hoje, que realmente o mercado está cada vez mais consolidado, mas dá para fazer algo do zero, com pouco recurso? Dá, eu acho que dá. Tem muita coisa ainda para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. Como eu falei, a área de saúde é uma área muito forte, a área de energia é uma área forte. E a tecnologia, que os jovens não Tecnologia, estão... claro. É que a tecnologia, você só começa bem se você tiver um grupo bom. Porque ela está muito rápido. adiantada e muito rápida. Tem que ser... Você vai ter que montar um caminhão em movimento. Então, se você tiver boas pernas, boa velocidade, você entra no caminhão em movimento. Né? Perfeito. Então, isso é possível, claro. Um recado, eu queria que o professor Carbonari, o executivo Carbonari, olhasse para a câmera e desse um recado para aqueles futuros empreendedores, aqueles que estão pensando nessa possibilidade, mas ainda não estão certos que esse é o caminho. Qual que seria o recado, professor? Se eu tivesse que começar de novo, tanto a área de educação, como saúde, como energia, qualquer área, eu com certeza olharia na base da pirâmide. Eu não me preocuparia com o pico da pirâmide. Tem gente que faz melhor do que a gente, tem gente que tem mais recursos e tem gente até que gosta. Então eu prefiro ascensão social, inclusão social, quantidades, escalas, porque eu estou pensando hoje em São Paulo, Brasil, América Latina,
Ocidente, Oriente, o mundo é muito grande, tem muita coisa para fazer. Então eu pensaria sempre em escala. Eu sou um homem de pensamentos de alta escalabilidade. Ou seja, eu então, consigo... eu não consigo montar um armazenzinho numa esquina como meu pai fez. Eu queria uma rede de armazéns. Essa é a ideia. É o pensar grande. É o pensar grande e você vai atingindo... Esse é um resumo do nosso livro. A gente fala muito para o brasileiro, assim, o jovem brasileiro e também o empreendedor brasileiro, historicamente, nem todos têm essa visão de crescimento, né? Muitos ainda pensam em ser donos do negócio numa cidade do interior para ter um estilo de vida. É o que a gente chama de empreendedor de estilo de vida, não necessariamente pensando em crescer. Só que o jovem que está começando agora, ele poderia pensar em realmente criar algo grandioso. E por que não grandioso em nível mundial, não só para o Brasil? Esse é o sonho. É possível, brasileiro? Eu acho que é possível. Agora, a gente tem que entender uma coisa também, e eu fui aprendendo isso na vida. Eu tive grandes amigos na minha vida, amigos mais inteligentes que eu, acho que mais cultos do que eu, melhor preparados do que eu, poucos espertos como eu. Porque a esperteza me dá um olhar rápido. Eu assimilo logo e respondo logo. É a curiosidade? A curiosidade, a pergunta por que não, percepção, faro. E aí eu sempre dizia o seguinte para alguns sócios, inclusive, que foram ficando pelo caminho. O mundo mudou, os paradigmas mudaram, a globalização está aí. E você continua defendendo ontem. Eu tenho que mudar também. Então eu sempre disse o seguinte, meu amigo, eu sempre falei isso, a teimosia encobre a inteligência. É verdade. Grandes amigos eram mais inteligentes, porém muito mais teimosos. Você fica preso aos paradigmas do passado. Fica ao paradigma do passado. O que deu certo. Se você quer viver no futuro, você tem que pensar como aqueles do futuro. Isso é uma realidade. A gente retoma o tema da inovação. Eu vou te dar um exemplo, não sei nem se cabe aí, mas eu preciso dar esse exemplo. Esse meu último neto, ele que está com 2 anos e meio, aos 2 anos, em janeiro, ele pegou esse smartphone, fazia assim com o dedo, ele trocava a tela aqui, ele faz tudo. Ele pega o show da fulano e tal, ele entra no YouTube. Eu falo, Luiz, está onde? YouTube, não, YouTube. Tá. Esses dias eu estava viajando com ele e ele pediu para ligar a televisão, eu liguei a televisão. Ele foi lá e fez assim na tela. Ele já queria, né? Ele aprendeu. Ninguém ensinou isso para ele. Por que ele fez isso aqui na tela? Ele já aprendeu. É o touchscreen. Tá. Agora, ninguém ensinou isso para ele. Isso chama-se percepção. Muito bem. Esse garoto já conta até 20, fala 10 palavras em inglês, tem 2 anos e meio. Quem será a professora ou professor inicial desse menino ou da geração dele? Tabuada com régua na mão? Não dá mais. Ditar matéria? Proferir palestras? Quer dizer, a educação não está evoluindo. Totalmente digital. Não, o professor que hoje existe tem que evoluir na velocidade. Tem que ser aposentado bem do serviço público. Tem que criar nova geração de professores de ensino infantil. Sim. Já! As pedagogias do Brasil têm que mudar a janeiro agora. Não vai dar tempo. Nós vamos perder algumas gerações de crianças criativas se nós não nos preocuparmos com a formação de professores. Tem outra oportunidade aí. É aí, é uma grande oportunidade. Sim. Professor, eu queria fazer um bate-bola. Vamos lá. Algumas palavras e aí a sua resposta. Um dia bom. Um dia de temperatura amena e que você já encontra os amigos quando acorda. Um dia que não é tão bom assim. Quando alguém fica gritando do seu lado, já que você levanta de manhã reclamando. Você tem que começar bem. Tem que começar. Seu típico dia de trabalho, como é que é? Falar com muitas pessoas e colocar muitas ideias para um brainstorming, para produzir. Mas tem reuniões? Reuniões, mas visando produção. Intelectual, cultural, educacional. É um dia dinâmico, é um dia feliz. E a métrica é produzir... Produção. Com resultado. Sem resultado, não é empreender é? Fazer aquilo que gosta, com oportunidade, com recursos, buscar o sonho transformando em planos. O sonho sozinho não se sustenta. O plano sozinho, falta a ideia do sonho. Então acho que tem que sonhar, planificar, buscar recursos e ter essa visão, no meu caso, da base da pirâmide. Perfeito. Eu dificilmente faria um empreendimento para produzir diamantes para anel para classe A. Ok, muito bom. Ganhar dinheiro. Com aquilo que gosta de fazer e trabalhar. Concorrência. Irrelevante quando você tem um bom projeto. Eu acho que a meta do empreendedor é tornar a concorrência irrelevante. Porque se eu ficar olhando para o concorrente dia a dia, ou eu vou copiar dele e ele de mim, pode ser que os dois cheguem e só tem um buraco para passar. Aí é casa de morte. É o preço do pioneirismo também. O preço do pioneirismo. Então, eu acho que é tornar a concorrência irrelevante. Momento crítico.
falta de recursos humanos, financeiros, estruturais, que possam basear uma grande ideia e um grande plano. Aí é um momento crítico. Governo. O mais participativo possível e menos teimoso. Ponto forte. Seriedade. Ponto fraco. Mentira. Agora, ponto forte do professor Carbonari. Uma grande intenção de construir um grande país. E as nossas fraquezas? Ponto fraco do professor Carbonari. O ponto fraco é que eu às vezes me considero muito pequeno para resolver todos eles. Tinha que ser maior. Tem que ser maior. Tem que ter mais amigos, mais pessoas que acreditassem em mais coisa, mais recursos, mais oportunidade. Seria um país imbatível no mundo. Mas, professor, parabéns. É uma história de sucesso. Protagonista da área de educação no país. E eu acho que os nossos leitores, nossos alunos, professores vão utilizar muito o estudo de casa e sala de aula. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Estou à disposição. Obrigado pela entrevista.